Foi um trabalho muito, muito, muito marcante na minha vida. Sem dúvida nenhuma, acho que o maior trabalho até hoje, assim. O Léo teve aqui, né? O Léo Maia, né? Contou altas histórias, né? Cara, é foda, né? Você deve ter estudado pra caramba, né? A vida Muito, dele. Tem muita lenda, né? Muita coisa que você não sabe se é verdade cara, ou não. mas é engraçado, dentro do meio, sempre Todo alguém mundo tem uma história. com o Tim Maia, velho. Várias pessoas que vieram aqui têm história. O pessoal do Nossa, Caceta tem história. Eu andava com as pessoas, tipo, né, por conta do musical, fez muito sucesso, era uma coisa... Pro teatro, assim, foi muito bizarro. Ele veio depois do filme ou antes do filme? Veio antes do filme. Eu cheguei a fazer teste pro filme e fiz teste pra peça, não passei no teste do filme e passei no teste da peça. Mas a peça estreou antes do filme acontecer. Foi o Robson Nunes, né? Novo. O Robson e o Babu. E aí, na época que eu fiz o espetáculo, eu convivi, né? Muita gente foi assistir dos nomes da música, do meio artístico, enfim. E aí sempre que alguém vinha me cumprimentar, ou encontrava num restaurante, ou falava, sei lá, em alguma situação, sempre alguém tinha uma história com o Tim Maia. E as histórias que parecem mentira, né? E aí parecia que a pessoa tava me contando, tipo, lembra? Como se eu... Sabe aquela vez lá? Como se eu fosse o cara, assustador, entendeu? Né, cara? É muito bizarro. Na própria estreia do espetáculo lá. Isso é bom, cara. É bom, mas é louco. Sério? Dá uma bugada. É muito louco. Eu me lembro da estreia do Tim Maia. Foi no Carlos Gomes? Ou João Caetano? Carlos Gomes. Acabou a peça. Acabou, blackout. Agora o povo vai entrar pra agradecer. A hora que eu entrei pra agradecer, a plateia do teatro tava na beira do palco. Tipo show. Sei. Show da galera. Pra pegar na minha mão, assim, tipo... Cara... E eu assim, ó... Que porra é essa, velho? Eu nunca tinha visto isso, Eu tô fazendo uma peça, eu não sou o Tim Maia. Nossa, cara. Foi uma parada, assim, de... Sei lá, era como se as pessoas estivessem tendo a oportunidade de matar a saudade dele mais uma vez, forma, né? Sabe? Cara, que doido. Então era uma sensação muito louca, muito louca. Claro que hoje seria diferente, né? Acho que hoje eu nem faria o espetáculo. Por quê? Cara, porque hoje pertinentemente existe uma discussão sobre oportunidade, né? Eu sou um cara branco. Fazer no teatro ou no cinema ou em qualquer meio, né, de interpretação, né, da arte cênica, hoje a gente entende que eu ocupar esse lugar é tirar espaço de um ator negro. E isso gerou muita discussão, né? Na época? Gerou já? Na época não rolou tanto assim, não sabe? Mas logo depois teve aquela história de um espetáculo que foi interditado, eu não sei nem se foi no Brasil. Qual? Por conta de blackface. Você lembra qual que era? Eu não lembro qual era o espetáculo, mas eu me lembro que aconteceu esse episódio. Não foi aqui, não. E aí foi um movimento que foi acontecendo em todos os lugares. E aí quando você entende que não é sobre o talento ou a capacidade, é sobre a oportunidade. E realmente, se a gente entender o mercado de trabalho como um todo, não só o mercado artístico, mas todo lugar, infelizmente a gente tem essa reparação histórica que a gente precisa fazer muito da oportunidade. Cleópatra branca, né? Tem essa discussão, ou personagens orientais, aí dá aquela... Faz a maquiagem pra puxar, né? Puxar o olho, enfim. E o Tim Maia foi quando? Que ano? O Tim Maia foi em 2011, não faz tanto tempo assim. E não tinha então essa discussão na época. Mas logo... Tava começando então. Logo depois que acabou o espetáculo, assim, na verdade eu saí do espetáculo, o Danilo de Moura, que na época que eu fui gravar a novela, ele entrou no meu lugar, aí eu voltei da Turquia, aí a gente dividiu o papel. Tá. E aí eu saí do espetáculo e ele continuou fazendo o espetáculo.
lá atrás isso não tinha sido questionado. Ou pelo menos se havia o questionamento, isso não era não era tão explícito, não era não era uma questão que hoje é uma questão. Então hoje eu poderia fazer um show em homenagem ao Tim Maia? Poderia. Mas o espetáculo... Representando o Tim Maia? Eu acho que não. Nem me sentiria bem nesse lugar, porque sabe? até por cinema foi usada essa escolha, né? Exato. E, obviamente, né, o cinema ele é uma linguagem um pouco mais realista, né? O teatro a gente brinca mais com o lúdico, tem outras possibilidades. Tipo, eu engordava em cena sem botar enchimento, por exemplo. Como? Só com o trabalho do corpo, assim. Então eu fazia a peça normal e aí conforme eu ia... Tipo, ia passando o tempo da peça, tipo, ia curvando a coluna, ia aumentando a barriga, ia... Nossa, isso ia... Enfim. Entendi. Mas é isso, assim, acho que... É uma discussão que eu entendo todos os pontos de pessoas que falam que ator é ator, ele faz qualquer papel. Por outro lado, certos personagens são tão grandes, por que não um negro fazer um negro? Que, pô, o Tim Maia é o Tim Maia, cara. Eu entendo os dois lados, assim. Mas eu acho que isso tem a ver com a questão da oportunidade. Sim. Se as oportunidades fossem iguais a gente não estaria... Isso não seria uma questão. Não teria essa discussão. Eu concordo. Mas a oportunidade não é igual. O que você teve que fazer para se preparar para esse papel? Porque você ficou sabendo... São vários testes? Como que é? Você vai passando por várias etapas? O Tim Maia especificamente foi um dia de teste só. Ah, é? Foi. Eu tinha que levar um texto, uma música... Um texto e 2 músicas. Uma mela cueca e uma esquenta sovaco, como diria o Tim Maia na época. Esquenta sovaco... romântica e uma mais agitada. Ah, tá. Esquenta sovaco. A gente quer esquenta sovaco ou a mela cueca? Eu falava. E aí... Você levou o quê? Você? Eu cantei Eu Amo Você. Tá. E cantei Não Quero Dinheiro, que acho que é a mais pra cima de todas, né? A mais... Eu Amo Você, qual que é? Toda vez que eu olho... Porra, essa música é linda, cara. É linda. Cara, essa música é muito... Eu falo porque meu pai, cara, escutava Tim Maia assim... No repeat, nesses o cara era muito de A a Z, né? Tipo, meu pai adorava o Tim Maia. O cara botava... Era uma sofrência ao mesmo tempo, uma alegria e ao mesmo tempo uma reflexão. Eu sentia que meu pai ficava meio mal, cara, quando escutava, sabe? Porque era foda, assim. Ele era um cara que falava sobre a dor do homem, assim, sem... Tipo, porra, aí a gente... Aí a mulher que a gente ama vacila e põe tudo a perder. Cara, ele falava isso de uma maneira muito, né? Natural. Muito natural e era muito doido, né? Porra. Era muito 880. Tinha gente que amava, tinha gente que odiava. Era um cara... amava odiar, né? Era tipo isso. Mas um artista excepcional. Absurdo, né? Excepcional. Em todos os sentidos, como músico, como letrista, como cantor, performance, mandava ali na banda aquela coisa da Vitória Regia. É um cara que é engraçado que na época que o Tim Maia morreu eu tinha 10 anos. 10 anos de idade, então eu não acompanhei a carreira dele. Eu também mas depois... era criança, mas eu acompanhei assim meu pai, porque meu pai escutava. Tem uma referência, né? Um cara que deixou muitas referências. Mas depois que eu fui estudar pro espetáculo, a gente montou o espetáculo em 6 semanas, foi muito rápido. Vi muitas entrevistas. O lance, é verdade, o lance dele ele faltar em bastante show mesmo, né? Não é pra lenda. Caralho, faltava zero lenda. É mesmo? Faltou muito. E era dentro desse lugar de... Caralho. Te contaram a história do cachorro? Muito... Qual? Do cachorro tá doente? Meu cachorro tá doente? Agora não tá mais? Do lance do dinheiro que não tinha recebido, ele não saiu de casa. E aí falou que o cachorro tava doente, aí levou o dinheiro. E o cara tirou o cachorro dele. Atirou o cachorro. É verdade essa história. Cara, é bizarro. Eu ouvi dizer que é. Eu também ouvi. Você tava quando... Você viu, né?
que era uma festa na comunidade e tal, e não apareceu. Aí o cara falou, então, tá lá. Falou, não vou porque meu cachorro tá doente. Falou, pá, não tá mais, vambora. Você tá com algum problema também? Falou, não, tô bem. E aí ele foi fazer o show. Ouvi dizer dessa história também. Então, se não existiu, pelo menos é uma história maravilhosa, né? Você fala, Bizarro. cara, olha que bizarro essa história, cara. Mas acho que ele era um cara Maravilhosa, que não porque matou o cachorro, mas eu tô falando. É tão absurdo, cara. Ele tinha esse lugar de ter as situações mais inusitadas e bizarras e histórias. Cara, tem história de ameaçar o que ele tinha Bussunda, show... né? Os caras do Caceta falaram. Sabe essa história, né? Qual? Ele foi convidado. O Faustão, era ele no domingo, ele não foi. Aí o Faustão, de sacanagem, na semana seguinte colocou o Cacete Planeta, na época que o Bussunda imitava o Tim Maia naquela música Mãe é Mãe, sabe? Mãe é mãe. Ele fazia cadê o retorno, não sei o que, fazia o negócio. Falou que o Bussunda viu aqui. E ele anunciando como se fosse o Tim Maia. Daqui a pouco, ô louco, bicho, o Tim Maia aí. E aí ele falou, como assim? E aí entrava o Bussunda de Tim Maia e ele ficou puto. Falou, eu vou dar um tiro nesse cara, não sei o que. Mas ele não ficou puto porque tava imitando ele. Porque o Bussunda colocou enchimento e ele falou, pô, o Bussunda é mais gordo que eu e tal. Ele ficou puto, cara. Puto. Ele é muito Tem essa figura. história, cara. Tem muita história. Tem a história da vez que ele foi pro bondinho. Entrou no bondinho, se cagou de medo, não queria subir. E aí ele tinha um show lá em cima e falava, Tim, tem que ir até lá. tem que subir, velho. Cara, não vou subir, velho. E aí? Não subiu. Aí não subiu. Não. Tem muita história. Mas e de não aí... ir em show várias, assim, tipo... O quê? Tipo, de não ir em show por vários motivos, assim. Cara, pelo menos do que dizem é que chegou uma época da vida dele que era tipo... Era sorteio. E aí, será que vai ou não vai? Eu conheço gente que foi num show e ele não apareceu. Cara, imagina. Normal, né? Mas com certeza foi o divisor de águas da minha carreira, da minha vida. Não tem um show que eu faça hoje que a galera não pede pra eu cantar Tim Maia. E você eternamente grato, assim, a esse... Cara, esse momento mesmo. Foi um momento histórico. Anos, né? Foi 2011. Vamos fazer a conta, faz 13 anos, é isso? 12 anos? Também foi 2023. Eu tinha 22 anos. 22. E aí você falou que o teste foi uma vez só. Foi... no mesmo dia eles me ligaram falando que eu ia ser. Mas na época a peça tinha... O texto original do Nelson Motta... Tinham 2 atores que fariam ele. Um mais novo e um mais velho. E aí quando eu comecei a ensaiar, eles ainda não tinham encontrado o outro ator. Então eles não sabiam se eu faria ele mais velho ou mais novo. Ah, tá. Porque eu poderia fazer Dava tanto... pra puxar pra um ou pra outro. E aí na primeira leitura, que foi péssima, que eu gaguejava, que eu me caguei todo, fiquei nervoso pra caralho. Leitura, pra quem não sabe, é numa mesa assim, todos os atores... Todo mundo com o texto na mão e você só lê. Só lê, sem... Só que eu sou péssimo de leitura. Você é ruim de ler? Nossa, eu sou muito ruim. Me manda decorar um texto gigantesco. É tipo o Lene, né? Leno também. O Lene também dá umas gaguejadas aí. Nossa, mas eu sou muito ruim. Eu fico nervoso. Eu não... Acho que deve ser algum trauma do colégio. Sei lá, eu nem... Vou trabalhar isso na análise ainda, mas ainda não... E aí você ficou preocupado. Falou, cara, eu tô lendo aqui a galera... Não, aí eu mandei mal pra caralho. Mandei muito mal. Aí tipo, eu fiquei imaginando assim... Cara, a galera vai me mandar embora. Sério? Tipo, eu passei no teste, mas... Falaram, cara, desculpa, olha, você não então, sabe falar, velho. Você pode ir embora daqui. A gente queria muito trabalhar com você. Mas você saber canta falar. muito, mas precisa uma fazer peça. falar. É uma peça, assim, que no caso o cara fala, né? Tipo isso. Ai, cara. A Evelyn Castro, atriz maravilhosa, cantora, me zoa até hoje. É mesmo? Disso. Fala assim, mano, sua leitura foi algo... Imagina os atores, os outros atores que nunca tinham me visto na vida, todo mundo assim, ó. Aquele climão, né? Aí o diretor falou, no final, assim, pediu pra eu cantar. Aí a galera falou, entendi. Entendi por que escolheram. Porque se fosse por conta de ser ator, ele é péssimo. Não sabe falar uma palavra. Mas aí eu fiquei tão desesperado que eu levei o texto pra casa. No dia seguinte, eu já tinha decorado o primeiro ato inteiro. Caralho. Falei, não, eu vou ser mandado embora, velho. Não, oportunidade da minha vida, eu não vou jogar fora, não. Aí na segunda foi tranquilo. Aí no dia seguinte eu já tava com o texto na mão e a galera... Quer dizer, eu já tava com o texto na cabeça e a galera com o texto na mão ainda. Falei, bom, agora
Agora eu vou conseguir me garantir. E foi o trabalho mais potente em todos os sentidos na minha carreira, na minha vida, assim. Em termos emocionais, em termos de entrega, assim. Eu passava a madrugada... Eu saía do ensaio e passava a madrugada escutando, ouvindo, lendo... Fazia tudo, assim. Tipo, foi muito intenso mesmo. Foram 6 semanas que eu respirava Tim Maia. E aí foi realmente um divisor de águas da minha carreira. Não tem aquele lance que o pessoal fala, assim, de quando o personagem é muito intenso, de misturar um pouco a vida, ou você conseguia separar? Como que era? Ou dava uma bagunçada às vezes? Cara, em termos do lado mais pesado, eu, graças a Deus, não entrei nesse lugar, assim, né? De usar drogas e tal. Que ele teve muito essa fase. E na peça a gente nem botava muito... A gente botava isso mais como uma piada do que como algo que realmente prejudicou a carreira dele. Então tinha a coisa do triatlon, que era whisky, cocaína e maconha e tal. Aí a gente brincava como se ele estivesse correndo a maratona, tocava a rádio de depois. Tipo, a gente zoava na peça. Entendi. E a galera mijava de rir. Seria um momento pesado, você se transformava numa coisa mais uma coisa mais tranquila. Mas pra minha vida, assim, eu acho que o maior presente, a maior ligação que o Tim Maia, né, o viver esse personagem me deu foi a música mesmo. É mesmo? Porque eu trabalhava em musicais já. O Tim Maia, como eu falei, era o meu 8º musical. Mas não era a música em si, tipo, o Thiago cantor, não fazia parte da possibilidade de carreira. Eu usava a música como instrumento da minha arte de atuar. Era um meio, né? Era um meio pra fazer teatro musical. E aí, depois do Tim Maia, começaram a me contratar pra fazer show. Obviamente querendo que eu cantasse Tim Maia, e aí eu fui entendendo que eu poderia trabalhar a minha imagem de Thiago como intérprete de músicas de outras pessoas, já que eu não vim da música e não tinha uma carreira autoral, de que eu poderia ser um crooner que divertia as pessoas nas festas. E aí foi aí que eu comecei a fazer evento corporativo, casamento, festa de empresa e tal. Mestre cerimônia. Mestre cerimônia, fiz muito, faço até hoje. Diria que a minha carreira musical ela é baseada dentro desse mercado.